Fala assim, x é o número de anos decorridos a partir de 1960. Então, por exemplo, se eu estiver no ano de 1980, vai ser 20, porque no 60 é x igual a 0, no 61 é x igual a 1, no 62 é x igual a 2, no 1980 é x igual a 20, por exemplo. E ele fala o seguinte, a função y igual a, que é o f de x, igual a x mais 20, fornece a média da concentração de CO2 na atmosfera em ppm. Então tá, a primeira coisa que falou é da função f de x igual a x mais 320, onde o x é o ano, medido daquela maneira que ele foi inicialmente, e o f de x é a concentração de CO2 em partes por milhão. Ele fala o seguinte, a média da variação do nível do mar em centímetros é g de x igual a 1/5 vezes x. Então a segunda função que foi dada é que a média da variação do nível do mar é 1/5 vezes x. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que por mais que seja x em cima e x embaixo, são x que estão tratando de coisas totalmente diferentes. A gente só usa essa letra porque ela é mais genérica. Mas aqui, ó, o x, o g de x é a variação da altura do nível do mar, então a variação do nível do mar. E o outro x que foi colocado é... Deixa eu ver aqui. Desculpa, na verdade esse x é o mesmo de cima. Também é, mais uma vez, o ano. Então, ou seja, o que essa função está significando? As duas. Quanto mais vai passando o tempo, esse valor vai aumentando, por isso aumenta a concentração de gás carbônico na atmosfera. E quanto mais vai passando o tempo, esse valor também vai aumentando, ou seja, a variação do nível do mar também está aumentando, que faz sentido. Aí a pergunta foi, e ele falou que a função h, falou que existe uma função h, então aqui tem a primeira função, a segunda função, a terceira é uma função h de x, que está relacionada, de alguma maneira, com o ano, que é o x, e, na verdade, o h de x, o que ele faz? Ele relaciona, o h de x, então, relaciona o nível do mar, está escrito, né? Isso. Ó, o h de x relaciona o nível do mar com a concentração. Então aqui é a variação do nível do mar com a concentração de CO2. Ou seja, o que essa função h faz? Pensando nos termos de função. Ela, deixa eu ver aqui. Tá. Então, ela faz o seguinte. Ela pega aqui, ó, tem um conjunto, que é as concentrações de CO2. E aí, relaciona esse conjunto com o ano em que estão, o ano relacionado com aquela concentração, e depois pega esse ano e relaciona com outro conjunto, que é a variação do nível do mar. Então, no final das contas, a nossa função h ela não simplesmente relaciona a função f com a função g. Ela relaciona, primeiro, uma função que pega a concentração do CO2 e transforma no ano. Ou seja, a função inversa dessa aqui. Em vez de pegar o ano e transformar em concentração, ela faz ao contrário. Então, seria a função inversa da f. Então, aqui seria a f inversa. E aí, depois que ele arranjou o ano, transformando a concentração para o ano, ele pega o ano e transforma na variação do nível do mar, que é exatamente o que a função g faz. Tá? Essa aqui seria a função g. E essa aqui, então, é a função h. Ou seja, a gente chegou à conclusão de que o h de x é, na verdade, a aplicação da função g na função inversa do f. Essa ideia dava para fazer um pouco na lógica, mas a ideia mesmo, matemática, seria essa. Então agora vamos responder o que o exercício pede. Primeira coisa que pediu. Indique a opção que possui a expressão de h em função de y
Ou seja, sendo y, deixa eu ver aqui, ele falou que ele chamou de y. Y é a função f de x. Então, h em função de f de x. E pediu qual que é a variação do nível do mar quando a concentração de CO2 for de 400 ppm. Acho que essa primeira parte pode ser mais fácil de fazer. Vamos lá. Então, primeiro, a função. A função vai ser o seguinte. O h de y, primeiro vamos então deduzir aquela função ali, ó. F menos 1 de x. O que vai ser f menos 1 de x? É a inversa disso aqui. O que seria a inversa? Eu vou isolar o x e trocar o f com x. Então, o que eu faço? Para isolar o x, passo 320 para lá. Então, ficou f menos 320. Troco o lugar do x com f. Então, aqui fica x menos 320. Só que, na verdade, isso aqui ele não chamou de x, ele chamou de y. Y menos 320. E agora eu aplico na função g. Eu sei, então, que o h de y vai ser g do f menos 1 de y. Então, o h de y vai ser o g do f menos 1 de y, que é y menos 320. Só que o g de qualquer coisa é essa coisa dividido por 5. Então, aqui fica que o h de y é igual a y menos 320 sobre 5. Então, chegamos no valor de h em função de y. E aí agora ele só pediu para você substituir um dado. Falou o seguinte, se o y é igual a 400, quanto que é o h? O h vai ser 400 menos 320 sobre 5. 400 menos 320 dá 80, sobre 5 dá 16. Então, 16 centímetros. Essa é a ideia, então. Certinho?